Irmãos, irmãs, uma boa noite, que Deus esteja com todos, que possamos agora, com a presença do Espírito Santo, nos reunir aqui em torno da Palavra de Deus, refletir nas palavras sagradas desse terceiro domingo após Pentecoste. Vamos, enfim, abrir o nosso coração para a Palavra e que o Espírito Santo, assim, através dela, fortaleça a nossa fé, o nosso amor e também a nossa esperança, particularmente nesse tempo de crise e de preocupações um pouco mais exacerbadas. Que Deus, enfim, esteja conosco e esse culto possa contribuir, assim, para a nossa fé, para a nossa paz, enfim, para podermos viver uma vida mais dedicada à vontade de Deus no dia a dia aqui de nossa existência nesse mundo. Faze-me justiça, Senhor, pois eu tenho andado na minha integridade e confio no Senhor, sem vacilar. Com essas palavras nós queremos iniciar, são as palavras do Salmo desse final de semana, o Salmos 26, o primeiro versículo. Vamos iniciar, portanto, em nome de nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e também nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar também de toda a injustiça. Portanto, vamos confessar em oração. Somos falhos, frágeis e pequenos diante da grandeza e da misericórdia e da santidade de nosso Deus. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que já por natureza somos injustos e que temos cometido muitos erros contra ti, tanto por pensamentos quanto palavras e ações. Tanto por aquilo que nós fizemos, como aquilo que nós deixamos de fazer. Por isso nós merecemos a tua ira, merecemos a tua condenação. Mas te suplicamos, ó Deus, que olhes para Jesus Cristo, pela obra dele, e assim, por amor a Jesus, o teu Filho, não nos condenes, mas tenha misericórdia de nós e consola-nos com a presença do teu Espírito Santo e do teu perdão. Queridos irmãos, se essa é a intenção presente no seu coração, e tendo assim confessado que é frágil pecador, e confiando no perdão de Deus, e também desejando o consolo do Espírito Santo, então eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu te anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, te perdoo todos os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Salmo 26. Salmo 26, que é o salmo desse 13º. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a sempre nos olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores, não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lava as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o nome do Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Amém. Vamos orar. Poderoso e grande Deus, eterno e onipotente, derrama sobre nós a tua misericórdia. Protege-nos do mal, enviando-nos a proteção de teus santos anjos. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nós queremos ler do Antigo Testamento as palavras do profeta Jeremias, no capítulo 15, versículos 15 a 21. Jeremias, capítulo 15, versículos 15 a 21. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, e nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles planejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Tanto esse texto aqui do profeta Jeremias, como também o Salmo que nós há pouquinho ouvimos, trata de situações semelhantes, situações de acusações falsas, situações de perseguições. Muitas vezes os filhos de Deus
eles são também alvos de ataques, de perseguições. E o normal e o natural é que nós nos defendamos. E muitas vezes nós procuramos nos defender com as armas da nossa razão, das nossas palavras e da nossa resposta à altura daqueles que nos acusam. Mas, na verdade, tanto o salmista como Jeremias, eles têm uma postura diferente, e é aquela postura que também precisa nos acompanhar como cristãos. Nós não precisamos nos defender de acusações falsas. Nós não precisamos retribuir na mesma moeda. Nós não precisamos desesperadamente resolver e assim reverter o nosso prestígio diante dos outros, abalado por causa de mentiras, inverdades, enfim, que podem espalhar por aí para nos prejudicar. A nossa defesa é Deus. A ele pertence a vingança. Inclusive nós, como Jesus Cristo, nós pedimos que Deus nem nos vingue, mas que Deus apenas nos proteja e nos guarde para que as acusações, para que as mentiras não nos afetem demais, porque nós confiamos na proteção e na segurança que nós temos em Deus. Então não nos vinguemos. Não vamos retribuir o mal com o mal. Vamos deixar a nossa causa nas mãos de Deus, e Ele fará com a nossa vida e com aqueles que nos oprimem e perseguem o que Ele quiser. Nós pedimos que Ele seja bondoso, não apenas conosco, mas também com todos os demais, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que inclusive nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem, perdoar aqueles, enfim, que nos devem e que nos prejudicam. Portanto, essa é a postura pacífica, essa é a postura de paz, essa é a postura também de misericórdia do povo de Deus, que não quer a paz. O olho por olho e o dente por dente. Foi misericordioso conosco, não é nada demais nós sermos piedosos e misericordiosos também com aqueles que nos eventualmente ofendem. Que assim seja. Amém. Nós queremos também ler o texto da epístola para esse final de semana, que nós encontramos em Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21. Romanos 12, 9 a 21, onde lemos: O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem e abençoai-os e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. São essas as palavras de nossa epístola.
Nós queremos ler agora o Santo Evangelho, escolhido para esse final de semana, que encontramos em Mateus, capítulo 16, dos versículos 21 a 28. E logo após, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre esse Evangelho. Mateus 16, 21 a 28, onde lemos: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas afrontas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse a Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dirá o homem, que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Assim termina aqui o Santo Evangelho. Nós queremos agora fazer a confissão da nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Prezados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, nesse momento em que nós queremos refletir um pouco sobre essas palavras aqui do Santo Evangelho. E que Deus esteja com todos durante todos os dias aqui de nossa vida, nos protegendo, guardando e nos mantendo sempre na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, o Evangelho de hoje, ele é um pouco diferente do Evangelho do domingo passado. Domingo passado, nós tivemos uma reação de Pedro, um testemunho de Pedro extraordinário, que Jesus diz: olha, Pedro, você disse isso porque dentro do seu coração está o Espírito Santo. Não foi ninguém a não ser ele que te revelou o que tu acabaste de dizer. E o que foi que Pedro disse? Pedro respondeu depois da própria pergunta de Jesus, no evangelho passado, que ele pediu assim o que o povo andava falando sobre ele. Eles que circulavam entre o povo, Jesus queria saber a impressão que o povo tinha dele. Uma espécie de pesquisa de opinião pediu aos seus discípulos. E aí os discípulos colhem entre o
opiniões sobre Jesus. Alguns achavam que ele era Elias, que ele era algum profeta, enfim, que ele era um personagem importante pelas coisas que ele dizia e as coisas, enfim, que ele fazia. E aí Jesus pergunta aos discípulos: e vocês? O que vocês acham de mim? O que vocês dizem sobre minha pessoa? E Pedro então faz uma declaração fundamental e que Jesus diz que, inclusive, essa declaração ela passaria a ser a pedra sobre a qual a igreja seria construída. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus. A pedra sobre a qual a igreja está construída. A igreja está construída em cima de uma confissão, em cima de um reconhecimento de que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo para salvar, não julgar, mas para salvar o pecador. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, depois de dizer que essa confissão seria a pedra, o fundamento da igreja, ele entrega aos discípulos algo fundamental, entrega aos discípulos a chave do reino dos céus. Ora, nós entregamos a chave de nossa casa somente para pessoas de muito. Depois dessa, Jesus entrega aos seus discípulos a chave dos céus. E qual era essa chave? Se perdoardes pecados, serão perdoados. Agora vocês têm autoridade de, em meu nome, perdoar pecados aos pecadores que se arrependem e que querem voltar a Deus. E assim, e aquilo que vocês fizerem aqui na terra, se vocês abrirem aqui através do perdão, está aberto lá em cima, diante de Deus, o céu também, para esse pecador que volta a Deus arrependido e confiando na sua graça e no seu perdão. Portanto, foi uma situação extraordinária. Como outras também na vida de Pedro, nos evangelhos um pouco antes, nós também lembramos daquele evangelho, faz uns 3 finais de semana atrás, mais ou menos, eu não me recordo bem, onde Jesus anda sobre o mar e os discípulos, vendo aquilo, ficam fascinados, imaginando que poderia isso ser um fantasma, porque não puderam reconhecer, já estava escurecendo, não puderam reconhecer que era justamente Jesus que andava sobre o mar. E eles se assustaram, apavorados, como pode isso? Né? Talvez eles não eram assim tão, tinham tanta fantasia de acreditar em fantasmas, mas aquela situação era extraordinária e diferente, é um fantasma, se assustaram, e Jesus então grita: calma, sou eu. E aí de novo Pedro, que vai na frente, ele diz: Senhor, se és tu, então me convide para eu andar contigo sobre o mar. E Jesus convida, e Pedro desce do barco e anda com Jesus. Claro, depois ele fica com o medo é terrível, né? Quando nós temos medo demais, nós afundamos. Isso acontece na vida de todos nós, aconteceu com Pedro. Ele começa a olhar para as ondas o embalam de cima para baixo, vento forte, ele começa a temer. E ao temer, ele começa a afundar. Mas antes dele morrer afogado, ele olha ainda para Jesus e diz: Senhor, socorre-me. É o que nós precisamos fazer. E Jesus então estende a mão e puxa Pedro para fora e leva ele até o barco. Pedro, sempre Pedro, lá quando Jesus foi preso, né? Quando os soldados prenderam Jesus, Pedro puxou da espada e partiu para cima dos soldados, chegou a cortar a orelha de um deles. Depois Jesus fez um milagre e curou o corte que Pedro havia provocado. E tudo ficou por isso mesmo. Mas enfim, sempre Pedro. E agora, numa situação completamente diferente, talvez semelhante àquela, quando Jesus foi preso, Pedro diz para Jesus, depois de Jesus revelar que ele tinha que voltar para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele ia sofrer muito. Lá em Jerusalém ele seria perseguido. Os discípulos já sabiam, né, que havia os líderes religiosos da época, né, para proteger o seu status quo diante dos romanos e não ter garantido os seus privilégios. Né, e Jesus talvez poderia colocar em risco, porque tinha algum tumulto religioso com Jesus. Eles imediatamente começaram a tramar: nós precisamos nos livrar de Jesus. E os discípulos já tinham descoberto isso, já tinham percebido isso. E aí Pedro de novo na frente diz: mas Senhor, de jeito nenhum.
Tu não vais de jeito nenhum lá para Jerusalém. E nada disso vai acontecer. Impossível isso acontecer. Nós não vamos permitir. Né? Nós vamos lutar. Né? Seria uma grande injustiça acontecer isso, de ser preso e provavelmente morto. Né? Aí Jesus diz uma palavra radical a Pedro, que logo depois daquele elogio tremendo, né? Alguns instantes antes, agora ele diz para Pedro: arreda Satanás. Chama Pedro de Satanás. Você está sendo inspirado por Satanás. Você me atrapalha, você está me atrapalhando. Arreda, Satanás. Não cogitas as coisas de Deus, mas as coisas humanas. E aí isso pega a gente assim, um tanto quanto desprevenidos. Como é que pode? Um homem que andou sempre com Jesus, que ouviu momentos antes da boca do próprio Jesus, que ele tinha o Espírito Santo no coração. Agora Jesus diz que ele tem o diabo no coração e cogita das coisas do mal. Bem, esses são os paradoxos da vida de Pedro e são os paradoxos, evidentemente, da nossa própria vida. Né? A nossa fé, ela tem altos e baixos. Existem momentos assim de extrema alegria, de louvor e de prazer. Existem aqueles momentos em que nós parece sentirmos assim a presença de Deus Espírito Santo no nosso coração. Nós sentimos a beleza de Deus, a beleza da salvação, da presença e do poder de Deus na nossa vida. E ficamos assim muito felizes. Mas existem momentos também em que parece assim que nós estamos vivendo completamente na contramão desses sentimentos. Estamos vivendo completamente diferente daquilo que se imaginava naquele momento de alegria e de prazer. Enfim, nós precisamos nos cuidar, nós somos falhos e fracos. Existem momentos, evidentemente, que Deus nos inspira e tem momentos também que o mal avança sobre nós. Jesus adverte Pedro, chama a atenção de Pedro. Por isso, muitas vezes a mensagem do Evangelho, ela também nos adverte. Né? Nós precisamos, às vezes, também ouvir palavras duras. Nós precisamos, às vezes, ouvir também que somos falhos, fracos e pecadores. Sempre que nós iniciamos um culto, nós falamos em pecado. A nossa sociedade hoje parece que detesta essa palavra pecado. Parece existe um preconceito muito grande em relação a pecado. Claro, dentro de uma concepção muito limitada, mas pecados são nossas falhas. Né? E nós precisamos ouvir que somos falhos, que somos fracos. Porque se nós não ouvirmos isso, nós vamos perder a humildade. Nós vamos perder, né, essa situação de dependência de Deus, achando que nós é que somos tudo. Né? Não é assim. Né? Nós precisamos, às vezes, ouvir também. Se nós não ouvimos através dos ouvidos, nós ouvimos através de experiências difíceis, muitas vezes, e cruéis, que muitas vezes nos acontecem, para que nós sejamos chamados à atenção para o caminho, talvez, do engano, no qual nós corremos o risco de nos perder e cair. Portanto, esses paradoxos que aconteceram com Pedro, eles não são uma coisa do passado, elas são uma coisa presente e vivenciada por nossa fé, que tem altos e baixos, momentos de grande alegria, momentos de grande demonstração de fé e momentos também de tristeza, de preocupação e de dúvidas. Se você tem dúvidas em relação a Deus, se você tem dúvidas em relação à fé, se você tem uma série de dúvidas em relação à salvação, não se surpreenda, isso é absolutamente normal. Existem momentos em que nós duvidamos, mas é importante dizer também que as nossas dúvidas, elas sempre serão dissipadas pela presença de Deus Espírito Santo. Elas não são contínuas, elas não vão acabar com a nossa fé, elas não vão nos torturar a vida toda, mas pelo contrário, né, Deus, em sua infinita graça, Ele vem para nos perdoar, e ao nos perdoar, Ele substitui
a nossa falha por virtudes. Em primeiro lugar, ele substitui a nossa falha pelo perdão e depois ele substitui a nossa falha com virtudes, virtudes no sentido de nós procurarmos realizar as coisas que Deus tem planejado para a vida de todos nós. Ele tem planejado coisas que têm a ver com a vida, ele tem planejado coisas que têm a ver com a esperança, ele tem planejado coisas que têm a ver com o amor. Que Deus, então, portanto, esteja com todos nós e que depois, no final do Evangelho, Jesus fala também das últimas coisas, do fim, né? O fim iminente de todas as coisas. O fim, quando Jesus fala no fim, o grande propósito dele é que justamente nós estejamos vigilantes, né? É sempre um aviso, né? É sempre um aviso. Nós precisamos estar sempre preparados para o fim, né? E estar preparados para o fim é conduzirmos a nossa vida com sabedoria. E conduzir a nossa vida com sabedoria significa buscar inspiração na palavra de Deus. Significa levar a Deus as nossas tribulações e confiar na sua força, na sua ajuda, no seu perdão, na vida que Ele nos concede e na superação que Ele quer para cada um de nós. Que assim seja. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer pela fé. Nós queremos te agradecer pela vida. Nós queremos te agradecer por teu amor. Nós queremos te agradecer por tua proteção. Nós queremos te agradecer por tua graça, que existe para todos nós em Cristo Jesus. Olha com misericórdia, tanto para a nossa alma, como também para o nosso corpo. Protege-nos dos perigos que nos ameaçam, particularmente nesse momento de risco por causa desta pandemia. Olha para todos nós com carinho. Bondoso Deus, abençoa todas as pessoas que precisam nesse momento produzir, trabalhar. Olha para todas as pessoas, especialmente que estão lidando com as pessoas doentes, os médicos, os enfermeiros, enfim, todos aqueles que estão se dedicando para melhorar a vida do próximo. Bondoso Deus, te pedimos também que tu abençoes os cientistas para que, se for da tua vontade, possa ser desenvolvida uma vacina e a nossa vida possa voltar, enfim, à normalidade. Olha especialmente para os idosos, para as pessoas de mais risco nesse momento, com tua graça, com tua presença e com tua proteção. Envia teus santos anjos sobre todos nós, sobre nossa casa, protege nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos, enfim, protege nossa igreja. Ó Deus, colocamos tudo nas tuas mãos, crendo que tu és o nosso Pai e que em ti nós temos proteção, carinho e cuidado. Te suplicamos isso por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. E o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.